Então, a minha dica é, vamos ler juntos o texto e mantenha a sua Bíblia aberta, porque a intenção é você aprender da Bíblia. Então, ficar com o texto aí aberto vai lhe possibilitar comparar se aquilo que está sendo ensinado é o que está escrito. Essa é a nossa intenção, que você aprenda da Bíblia, certo? Então, leiam comigo aí do capítulo 4, dos versos de 1 a 8, diz assim: Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Irmãos, você deve concordar comigo que nós, como seres humanos, nós diariamente estamos aprendendo, de maneira consciente ou inconsciente. Nós sempre estamos aprendendo. Você percebe isso mais claramente com crianças, né? Então, como que normalmente isso acontece? Nós copiamos exemplos. Nós estamos diariamente copiando, repetindo, admirando, muitas vezes copiando ao discordar, e baseado em nossas tradições familiares, culturais. É isso que nós fazemos. Os seres humanos fazem assim. Mas o problema está em que nós podemos estar aprendendo, copiando e sendo moldados por pensamentos completamente estranhos à Bíblia. Você já parou para pensar nisso? E isso ainda faz mais sentido quando você vai pensar em temas como fé e Deus. E por isso que o meu objetivo aqui é que você possa aprender com exemplos bíblicos. E eu gostaria de destacar pelo menos 3 pontos nesse texto que nós vamos expor. E o primeiro deles está nos versos de 1 a 3, que é: Deus justifica somente pela fé. Leia aí comigo o verso 1 a 3, diz assim: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Então, Paulo aqui, ele está continuando um assunto, irmãos, se você não veio ou não lembra, mas um assunto que ele já falou no capítulo 13 inteiro, que é o tema da justificação diante de Deus pela fé. Então, vou resumir aqui o que é a justificação, se você não sabe ou se você não veio nos outros cultos expondo Romanos. Esse termo é um termo que você pode lembrar de um tribunal. Num tribunal, as pessoas estão diante de um juiz e elas são declaradas inocentes ou culpadas. É assim que acontece. Então, quando Paulo está falando da justificação pela fé, ele está tratando de um termo jurídico a respeito do estado dos seres humanos diante de Deus. É isso que justificação quer dizer. Então, o que Paulo defendeu no capítulo 13 e vai defender na sua carta inteira, que é um tema bíblico, é o seguinte: diante de Deus, todos estamos condenados. Então, como nós podemos nos tornar justificados diante de Deus? Como você pode chegar diante de Deus e dizer assim: eu não tenho mais nenhuma condenação? A resposta que Paulo já vem dando aqui há bastante tempo é que é somente pela fé. Então, novamente, Paulo aqui vai trazer esse tema, por quê? Porque parece que ainda continua tendo, e isso não é novidade, você percebe que 2000 anos atrás já era um problema e continua sendo hoje, que os seres humanos acham que são merecedores diante de Deus. Então eles fazem uma espécie de comparação de balança. Se na minha balança eu for mais bom do que mal, logo Deus
me justifica, me declara justo. Então, Paulo ele está falando desse tema novamente, um tema que ele abordou no capítulo 3, e é importante que você lembre por que Paulo está falando sobre esse tema. A igreja de Roma é a carta de Paulo aos Romanos, que é a carta de Paulo à igreja que está em Roma. Ela era formada de várias pessoas, judeus, nacionalidade de judeus, e gentios, não judeus. Então, Paulo enfatiza aqui esse ponto, que é um ponto muito importante, principalmente para o judeu. E ele vai falar de um personagem para o judeu, que é um personagem muito conhecido chamado Abraão. E aqui você deve lembrar que Paulo está fazendo uma espécie de um debate imaginário. Isso no recurso literário é chamado diatribe. Quando você supõe perguntas que serão feitas e você antecipa e responde. Paulo vem fazendo isso na sua carta. Então ele diz assim, é como se alguém perguntasse, e Abraão, nosso pai? O que foi que ele conseguiu? Então Paulo, ele pega aqui e faz esse exemplo de debate imaginário, usando o tema, talvez o exemplo mais alto para o povo judeu de Abraão, um exemplo a ser copiado. E aí percebemos que Paulo, ele usa esse termo aqui dizendo assim, Abraão, nosso pai segundo a carne. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer é nosso patriarca, nós somos descendentes dele, a carne. Essa é a ideia de carne aqui que Paulo está usando, não está relacionado com pecado, está relacionado com uma descendência física. E você percebe que Paulo, ele se inclui, ele diz assim, nosso pai segundo a carne, porque Paulo era judeu. E Paulo, ao fazer isso, ele quer justamente demonstrar que Abraão, de uma perspectiva histórica, porque a Bíblia fala de personagens que viveram no tempo, não são imaginações, ele está falando que Abraão, ele foi um personagem muito importante. E ele diz assim, o que podemos dizer então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Então, da perspectiva histórica, talvez os judeus pensassem assim, Abraão é merecedor de justiça diante de Deus, porque ele foi um exemplo. Ele conseguiu isso por meio dos seus esforços pessoais. Ele foi um homem que obedeceu a Deus. Então, os méritos e os merecimentos de Abraão diante de Deus são aceitáveis. Isso provavelmente é o que o judeu poderia pensar. Ele diz assim, olha, o nosso maior exemplo foi considerado justo diante de Deus pela obediência. E Paulo vai explicar que não é isso que ele fez. A ideia aqui desse primeiro versículo é como se Paulo dissesse assim, vamos pegar o exemplo de Abraão. O que foi que Abraão descobriu a respeito dele mesmo diante de Deus? Essa é a ideia de o que foi que Abraão conseguiu. E aí nos leva ao verso 2, que diz assim, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Você entendeu o raciocínio? Paulo diz assim, olha, eu sei que Abraão é um personagem importante para a nossa nação, mas o exemplo que ele nos deixou não é o exemplo que vocês têm imaginado. Ele não foi considerado diante de Deus uma pessoa justa por causa da obediência. E aqui começa a dar choque nos nossos neurônios, né? Então, pastor, quer dizer que não precisa obedecer? Não é isso. O ponto aqui de Paulo é como se tornar aceitável diante de Deus. Esse é o ponto. Não é por merecimento, porque nós nunca seremos merecedores. E aí o negócio começa a ficar apertado em nós, e mais ainda no judeu, porque você imagina o judeu, uma descendência de profetas, viu milagres e maravilhas, tinha a presença do Deus vivo por meio da glória de Deus. Como é que você vai dizer agora então que nós não somos merecedores? Está entendendo onde ele está levando, Paulo? Então, dando sequência a esse raciocínio, Paulo está dizendo assim, olha, se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Ele está dizendo assim, olha, se Abraão se considerar merecedor diante de Deus, diante dos homens, talvez ele possa se orgulhar. Porque numa escala horizontal, ele é um exemplo de uma vida piedosa, de obediência. Então, se nós compararmos Abraão entre os homens, num sentido terreno, talvez sim,
Abraão seria melhor que a maioria. Está entendendo o ponto de Paulo? Só que Paulo não para por aí. E Paulo não deixa isso ficar... está meio confuso. Como é que será que então Abraão foi declarado justo diante de Deus? Paulo não deixa dúvidas aqui. O que Paulo está dizendo é que, mesmo que Abraão tenha sido um exemplo de obediência, devoção, obras, ele quer dizer aqui, isso é o que ele diz no verso 2, que se Abraão foi justificado por causa de obras, ele só se orgulha num nível horizontal, entre os homens. Então é como se você, hoje aqui, dissesse assim, mas eu não sou tão mal quanto o meu vizinho. Então Deus não vai me tratar como o pior dos pecadores. Eu não sou assassino. Eu não sou uma pessoa que é viciada em algum tipo de droga. Só que o ponto é que Paulo está dizendo não é assim que Deus olha. Não é assim que Deus declara alguém justo. Porque na escala do merecimento, todos estão devedores. Esse é o ponto de Paulo. Então, quando ele diz assim na parte B do verso 2, porém não diante de Deus. Abraão não tinha diante de Deus justiça para chegar e dizer assim, olha Deus, eu mereço ser salvo, porque eu tenho obedecido, eu tenho sido um exemplo de vida piedosa. Paulo deixa bem claro que esse talvez fosse o argumento dos judeus. O judeu diria assim, olha, Paulo, você está ensinando que todo mundo é devedor de Deus, que ninguém vai ser considerado justo por causa de ser judeu ou fazer boas obras. Mas e do pai Abraão? O pai Abraão é claro que ele era um exemplo de salvação por obras. E aí Paulo diz, não foi assim. Se fosse o caso, até diante de vocês, Abraão poderia dizer, olha, eu fui perfeito. Mas Paulo diz assim, diante dos homens, essa perspectiva pode ser vista. Mas diante de Deus, não. Está entendendo onde é o problema? O problema é que nós, seres humanos, queremos enxergar Deus a partir de uma perspectiva nossa. E ao fazer isso, você consegue colocar qualquer coisa. O problema é que Abraão, diante de Deus, não tinha do que se orgulhar. Essa é uma perspectiva humana. É os seres humanos que querem se orgulhar diante dos outros e dizer assim, eu sou melhor. Diante de Deus, o que Paulo diz aqui de Abraão, é que ele era um pecador, assim como você e eu. Diante de Deus, a santidade de Abraão não era nada. Diante de um Deus totalmente justo, a justiça de Abraão não valia nada. Isso é pesado, né? Esmaga o orgulho. E por mais esforçado que Abraão pudesse ter sido, essa vantagem que poderia ter diante dos homens não tinha espaço diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A ideia é a seguinte: a melhor disposição nossa, dos homens, é insuficiente para ser apresentada como mérito diante de Deus. Está entendendo? Quem disse isso? Talvez os judeus poderiam argumentar, né? Como talvez você esteja argumentando. Quem disse isso, pastor Adriano? Da onde que isso está escrito? Então Paulo vai explicar o seu ponto no verso 3. E ele diz muito claramente de onde vem o seu ponto e quem disse isso. Ele diz assim, pois o que diz a Escritura. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Paulo aqui ele passa para a resposta contundente e clara sobre a posição de Abraão, demonstrando que as opiniões elas devem ser submetidas a quê? A Bíblia. É isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, não é um ensinamento meu. Se você não concorda comigo. Você está discordando não é de mim, mas da Escritura. Da Escritura, por isso que Paulo traz para a Bíblia. E por mais convicto e sincero que alguém possa ser aqui, estar aqui de manhã, somente a Bíblia tem a regra de fé e de prática. Somente ela.
Simples assim. E Paulo, ao fazer isso, ao invés de ficar debatendo como nós que cremos na Bíblia não devemos ficar, mas a minha opinião é essa, você tem que conhecer Bíblia, para que você possa apresentar o que a Escritura diz. E aí Paulo, ele vai usar um texto lá de Gênesis 15, verso 6, a respeito de Abraão, e explica exatamente isso, e que o texto desse versículo de Gênesis diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. O texto lá de Gênesis falando a respeito de Abraão, um exemplo que nós devemos seguir, não está dizendo assim, olha, Abraão teve méritos diante de Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Não está dizendo, olha, Abraão cumpriu todas as obras que precisavam ser cumpridas e isso lhe foi atribuído como justiça. Não. Está dizendo que o meio pelo qual a justiça foi atribuída foi pela fé, por crer. E essa palavrinha atribuída, eu quero que você grave ela, porque isso é muito usado na carta aos Romanos. A ideia de atribuída é a ideia de um crédito que vem de fora que você não tem. É como um depósito na sua conta sem você ter nenhum merecimento. Então a ideia de creditada é a ideia foi dada a você, mas não por você, por outro fora. Essa é a ideia aqui de Abraão. Abraão teve, por meio da sua fé, ele teve essa justiça imputada, colocada nele, creditada a ele, mas não era dele a justiça, é de fora. E talvez aqui, para aqueles que têm começado agora, a ideia de entender por que Paulo está usando Abraão seja interessante. E a história do patriarca Abraão, ela é bastante conhecida. Ela vai estar lá no relato de Gênesis 12. E eu vou tentar aqui resumir, certamente que não farei jus ao relato histórico, mas vou tentar resumir para você entender por que Paulo está usando esse exemplo. Então, o patriarca aqui, Abraão, ele era um pagão, ou seja, ele não era judeu. E ele vivia lá na Mesopotâmia. E certo dia, Deus aparece a ele e faz algumas promessas a ele. Ele diz assim, Abraão, você vai ter uma terra, você vai ter filhos, você vai ter uma descendência, lá em Gênesis 12, 3. E ele também diz que por meio de Abraão viria um descendente que abençoaria todas as nações da terra. Essas foram promessas feitas a ele. E aí ele tinha que fazer o quê? Obedecer e sair da onde ele estava. E ele fez. Ele obedeceu. Só deixa eu chamar um detalhe aqui para você. Abraão não era dono de nenhuma terra e Abraão não tinha nenhum filho. Então essa é a perspectiva de Abraão ao escutar Deus falando com ele e saindo. Mas como Deus prometeu, Abraão obedeceu e partiu. E saiu de onde estava. E passou um tempo. E como todo bom pecado bate na porta do coração do pecador, o tempo foi passando, as coisas não aconteciam, a idade chegando, o que acontece daí? O que o ser humano faz? Questiona. Será que é assim como Deus prometeu mesmo? Faz tanto tempo já e eu não vejo nada mudando. Aquilo tudo que Deus me prometeu eu não tenho adquirido. Como fazer isso? Sara, a esposa de Abraão, era estéril, não podia ter filhos. Como ele ia ser pai de uma grande nação com uma mulher que não podia ter filhos? E no capítulo 15, do capítulo 12, você vai ver a narrativa, chega no capítulo 15, Abraão questionando a Deus, dizendo assim, olha Senhor, o Senhor me fez uma promessa, mas minha mulher é estéril, nós estamos ficando velhinhos, e você sabe que quanto mais velho, mais difícil fica. Então, talvez o que o Senhor queira ter prometido é que o meu servo Eliezer, que me acompanha e me ajuda, é ele que vai herdar tudo isso? É ele que vai ser o descendente? Então Abraão, ao questionar Deus de maneira sincera, recebe a resposta, não, eu prometi que você, a ideia aqui do texto bíblico diz que ele estava dentro de uma tenda e ele fala, sai para fora dessa tenda e olha para o céu. Tem pouco ou tem bastante estrelas? Tem bastante. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Aí você pensa na situação, né? Abraão, velho, a esposa estéril, o tempo já tinha passado e não existia nada que ele pudesse fazer por conta própria.
Os méritos dele não resolveriam o problema, estão entendendo? E aí o texto diz que Abraão creu nessa promessa de Deus. E porque ele creu na promessa de Deus, foi-lhe atribuído justiça. Este é o ponto da justificação. É sempre um favor vindo de fora para dentro. Não é algo que você possa fazer, mas algo que você recebe. E é importante que você entenda, meu querido, que a fé, ela não é uma fé ignorante. Ela tem o entender. Você precisa entender a mensagem. Mas ela não para por apenas entender. Ela passa por você confiar. Um sinônimo para fé poderia ser a palavra confiança. Quando você entendeu e você depositou a sua confiança. E olha que coisa interessante biblicamente falando. Essa confiança, essa fé que a Bíblia fala, ela não está tanto relacionada com o tamanho da sua fé, mas o local onde você deposita ela. Então eu já escutei muitas objeções de incrédulos dizendo assim: olha, mas eu tenho muito mais fé do que vocês que são crentes. E a resposta é assim: eu não duvido que você tenha mais fé. O problema é que a sua fé está no lugar errado. Se a sua fé for grande do tamanho de uma montanha, mas não estiver em Cristo Jesus, de nada adianta. Esse é o ponto. Todo aquele que não confiar em Cristo, e apenas em Cristo, não será justificado. Esse é o ponto. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo está falando. E deixa eu lhe explicar uma coisa importante. Quando nós falamos de Abraão, aqui no relato do apóstolo Paulo em Romanos, ele está falando de muito tempo antes. Centenas de anos. Então talvez o raciocínio que você pense é: como Abraão era justificado e nós agora como somos? É diferente? Não. Sempre foi e sempre será igual, por meio da fé. A diferença é que no Antigo Testamento Abraão precisava olhar para frente, esperando a promessa do descendente. Ele olhava por aquele que viria e que salvaria o povo dos seus pecados. É isso que diz abençoar todas as nações. O conceito de abençoar na sua mente talvez esteja equivocado por essa enxurrada de heresias da teologia da prosperidade que vem ensinando que um crente não pode passar por dificuldades. E aí você vai olhando para a Bíblia, você não vê isso. E o maior exemplo disso é aonde? Na cruz do Calvário. Então, Abraão olhava para frente, confiando na promessa. Nós olhamos para trás, naquele que veio, naquele que morreu numa cruz e providenciou salvação para você e para mim. A diferença é que antes eles olhavam para frente e nós podemos olhar para o que já aconteceu. O ponto que sempre foi e sempre será é: todo aquele que nele crer, no descendente de Abraão que abençoou as nações, e confiar somente nele, depositando fé, está justificado diante de Deus. Existe um crédito para a sua vida, e esse crédito é perdão dos seus pecados. É assim. E assim como Abraão confiou sem ver, e isso não é fácil, e o nome disso é fé, confiar mesmo sem ver palpavelmente, assim você e eu precisamos também. E eu sei, queridos, que não é fácil. O tempo vem, passa, nos esmaga, nos envelhece, nos desanima, mas nós devemos lembrar que aquele que prometeu a Abraão continua sendo fiel para cumprir a nós também. Não desanime. Eu sei que muitas vezes o desânimo bate à porta. Eu sei que as circunstâncias de cada um de nós são inúmeras. As particularidades do seu sofrimento e que você está gemendo, eu sei que é seu. Mas não desanime. Confie em Deus, porque Ele continua no controle. Assim como Ele estava no controle com Abraão, Ele continua no controle hoje. Então, em primeiro lugar, pelo exemplo de Abraão, nós aprendemos que Deus justifica somente pela fé. Em segundo lugar, nos versos 4 e 5, e aqui é um ponto importante, principalmente para o meio evangélico, Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada
a ninguém. Versos 4 e 5 diz assim: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Então, após aqui Paulo ter demonstrado claramente como Abraão e todo ser humano pode ser considerado justo diante de Deus, Paulo fez isso claramente mais uma vez, ele passa agora a mostrar um contraste que nos ajuda a entender que só existem duas religiões no mundo. Duas. Que jeito é isso? Você vai entender o que o apóstolo vai ensinar. A primeira é aquela defendida pelos judeus no verso 4 aqui. Para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Qual é a ideia aqui? A ideia é que o homem é justificado diante de Deus por aquilo que ele faz. Então, se eu faço boas obras, caridade, ajudo as pessoas, então eu mereço que Deus me perdoe, porque eu sou melhor do que a maioria. Não parece ser exatamente o argumento do começo que eles falam sobre Abraão? Se eu não sou uma má pessoa, e eu não me considero uma má pessoa porque eu sei que eu faço mais coisas boas do que ruins, então eu vou para o céu. Essa é a religião de méritos, a religião do tempo de Paulo do judaísmo. O merecimento levava as pessoas para o céu. Inclusive, essa era a maneira como eles enxergavam o pai Abraão, você percebeu? Abraão obedeceu e agora ele merece ser justificado. E para trazer mais clareza a isso, Paulo usa o exemplo do trabalho. Por quê? Porque se você trabalhou, você merece o seu salário. Digno do salário ao trabalhador. Então, se você trabalhou pela salvação, você tem que ser salvo. Nesse tipo de religião, a pessoa é como um trabalhador que merece o pagamento. É isso que Paulo está dizendo. Então, já que Deus é seu devedor, você merece que ele lhe pague. Deus fica lhe devendo. E já que ele lhe deve, ele tem que pagar. Você fez por merecer, você pagou promessas que você fez caridade, você é contribuinte fiel dos dízimos. Então, dessa forma, se você completar esses requisitos, você obriga a Deus a ter uma dívida com você. Isso daqui é o exemplo errado, tá, queridos? Não vão concordar. É verdade. Não, esse exemplo não é bíblico. Esse exemplo aqui está completamente contrário ao que Paulo está ensinando. Mas, infelizmente, é o que nós temos visto em nossos dias. E mais infelizmente, tristemente ainda, no meio evangélico. Muitos desses ditos pastores ensinam que Deus é seu devedor, parecendo o gênio da lâmpada. Você pode esfregar a lâmpada e pedir o que você quiser, porque Deus deve a você. Se você der o dízimo fielmente, Deus é obrigado a lhe retribuir, lhe abençoar de volta. E aí, sabe como que você percebe se você está perigando num lugar desse? Quando você escuta termos assim: olha, eu determino que Deus faça isso. Eu ordeno que Deus o abençoe. Eu ordeno que essa enfermidade... Esses são os meios, que muitas vezes podem ser até sinceros, mas estão extremamente equivocados. Por quê? Porque ao atribuir em si mesmos poder para determinar, para ordenar, eles estão fazendo o quê? Se colocando no lugar de Deus. Eles mandam em Deus. E ainda existem outras vertentes evangélicas também, que cantam músicas dizendo assim: Deus, eu quero de volta o que é meu. Restitui. Eu quero, é meu. E eu fico com muito medo disso, irmãos. E eu digo a vocês um alerta: não fale isso. Não peça a Deus: Deus, me dá o que é meu de direito, me retribui. Sabe por quê? Porque se Deus inventar de escutar sua oração, Ele vai lhe dar o que é seu por direito, que é o inferno. É isso que os seres humanos merecem por direito. Se Deus atender sua oração, você está lascado. Então, saiba disso, Deus não deve nada
a ninguém. Nem no passado, nem agora e nunca deverá. Ele não tem obrigação com ninguém. E isso é ofensivo, eu sei. Mas Deus não tem obrigação de fazer o que você queria ou o que você gostaria. Se Deus dá, se Deus perdoa, se Deus salva ou se Deus abençoa, é uma decisão da sua livre graça soberana. Deus é soberano em graça. Então não se esqueça disso. Deus não deve nada a ninguém. O que vai ficar melhor explicado no verso 5 do apóstolo Paulo, aí, que ele diz assim: mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, creditada, dada de fora. Lembram que eu falei sobre apenas 2 tipos de religião? Paulo falou da primeira no verso 4. Agora Paulo vai ensinar que existe um outro tipo de religião chamado cristianismo. E ele vai dizer o seguinte, esse verso 5 é o exemplo dessa outra religião. E ele diz assim: aquele que não trabalha. E eu sei que ao escutar isso, sou assim que preguiçoso, né? Não trabalha. Mas o ponto não é esse. O ponto aqui do trabalho, do que não trabalha, é que não coloca em si mesmo nenhum merecimento, nenhuma justiça que possa chegar diante de Deus e dizer assim: eu determino, eu ordeno. Não. O que não trabalha é aquele que entendeu que não vai conseguir barganhar com Deus. O que não trabalha está relacionado a uma postura humilde, que sabe que diante de Deus ele está perdido. Que não existe nenhuma forma dele chegar diante de Deus por si próprio e dizer assim: Senhor, me aceite. Não, não existe. Pelo contrário, é aquele que crê que Deus perdoa, declarando justo aquele que não tem nada a oferecer. Você entendeu o contraste? É aquele que chega diante de Deus dizendo assim: eu sou um miserável, não tenho nada, e eu quero que o Senhor me perdoe. Aí você sabe como que é esse quero? Esse quero é uma expressão de uma pessoa que está na rua, na calçada, mendigando pão, e quando a pessoa passa e pergunta: você quer pão? Ele diz: quero. Parece determinação ou parece aceitar com tudo aquilo que ele não merece? É essa a ideia. É essa a ideia que o apóstolo Paulo fala. E aí ele diz que quando acontece isso, essa justiça é atribuída, creditada em sua conta. Então isso quer dizer que essa justiça nunca é dele próprio. É simples de entender, não é? É simples, só é duro de engolir. Esse é o ponto. Então, quem entende dessa forma que o apóstolo Paulo faz, que tudo isso é pela graça de Deus por meio da fé e somente por meio da fé, entende que seu estado justo de Deus, estado diante de Deus é de culpado e sem reivindicação. Está entendendo? Você não tem diante de Deus como chegar e apelar, porque o veredito já está dito, culpado. Porém, quando você crê em outro, o descendente de Abraão que viria para perdoar os pecados, e o nome dele é Cristo, Jesus Cristo, você passa desse estado de culpado e sem reivindicação para perdoado e justificado pelos méritos de outro. Isso é humilhante. Quem aqui gostaria de dizer assim: eu dependo de você para escovar os meus dentes? Nem as crianças com pouca idade já fazem isso. O Rafael, quando eu vou escovar os dentes dele, ele seguido fala: Abel. Ele quer dizer que ele vai escovar os dentes dele. Por quê? Porque não queremos, como pecadores que somos, depender de outros. Mas a justificação é assim que acontece, os méritos de outro. E talvez a pergunta que você faça é: qual é a justiça que me é atribuída? E você precisa saber que ela não é própria sua, mas ela é creditada mediante a fé. Deixa eu facilitar aqui, fazer um exercício de ilustração com vocês. Imagine que você tem uma conta num banco. E essa conta no banco, logicamente, o que o banco guarda? Dinheiro.
Mas imagine que o dinheiro não é espécie como você está acostumado, mas são boas obras. São obediência. Isso é o que o banco guarda. Então, você toda semana vai lá e deposita uma boa porção de obras e esforços próprios. E aí você vai fazer o extrato. E você olha que a conta sempre está negativa. Você vê que cada vez mais você tenta colocar as boas obras e um pouco de justiça própria no banco, mas não resolve. Toda vez o seu extrato está mais negativo. Nunca melhora. Então você olha lá do lado do caixa eletrônico e tem as normas do banco. E as normas do banco são essas. E elas dizem assim: olha, o dono do banco determinou que ele não precisa de nada que você tenha. E não existe nenhum esforço que você possa dar a esse dono do banco que ele já não tenha. Ele não precisa. E é por isso que todas as obras que você deposita lá são insuficientes, porque o dono do banco não precisa. É por isso que todas as vezes que você vai lá e deposita o bom esforço, querendo poder ter a conta positiva com o banco, não resolve. Aí você para por um minuto e diz assim: mas o que eu faço então? Porque eu com frequência tenho depositado o meu aportezinho de boas obras e não tem resolvido. Aí o atendente do caixa, ele diz assim para você: o problema é que você não leu toda a mensagem. Existe uma parte embaixo, e essa não é em letras miúdas, está bem claro, dizendo o aviso mais importante em vermelho, porque foi escrito com sangue. Cortesia do banco, justiça gratuita mediante a fé no filho do dono. É exatamente assim. Entendeu? Entendeu que diante de Deus a única forma é você ter um crédito na sua conta vindo de fora? Você precisa do Pix de Deus. E isso não pode ser adquirido por você mesmo. Essa justiça é uma justiça que pertence a outro. E como eu alcanço essa justiça? O apóstolo Paulo disse: por meio da fé, quando creio em Deus e suas promessas. E em especial aqui a promessa que é necessária é a promessa do Evangelho, de que o descendente de Abraão viria. Da mesma forma que Abraão teve essa justiça creditada na sua conta por crer em Jesus, assim é com você, assim é comigo. E para deixar muito claro isso, que essa justiça imputada, dada a Abraão há milhares de anos antes acontecer, é a mesma que você recebe hoje, que não são por merecimentos, Paulo vai passar para um outro exemplo tão importante quanto o de Abraão. Abraão é, sem sombra de dúvidas, o maior exemplo da nação judaica. Mas tem um outro que eles também reivindicam e valorizam muito. Você saberia qual é? O rei Davi. É isso que ele vai passar agora para o próximo ponto. E o próximo ponto diz o seguinte: em primeiro lugar, Deus justifica somente pela fé. Em segundo lugar, Deus não deve nada a ninguém. E em terceiro lugar, e esse deve alegrar seu coração, não que os outros não devam, mas esse talvez, existem estados da nossa vida que talvez esse aqui seja música aos nossos ouvidos. Terceiro lugar, Deus pode perdoar o pior dos pecadores. Dos versos 6 a 8 ele diz assim, verso 6: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Viu aqui o relato? Viu o relato dizendo que a maneira como Deus declara alguém justo não é relacionado àquilo que ele pode fazer para alcançar esse merecimento? Então Paulo agora passou da figura histórica de Abraão para a figura histórica de Davi, dizendo uma declaração que o rei Davi fez. Qual foi essa declaração? Ele declarou que bem-aventurado, aqui uma possível tradução seria feliz demais.
que entendeu o que aconteceu, que entendeu que ele não tinha como pagar aquela conta no banco, mas alguém creditou justiça. E agora ele não é mais devedor. Então ele diz assim, é assim que declara Davi, que a justiça de Deus, ela é independentemente das obras. E isso, meus queridos, é claro que fica bem nítido, que é uma frase de uma pessoa que entendeu. E é importante você entender o seguinte, não se baseie nas suas opiniões pessoais, porque elas nos enganam diariamente. Se baseie no que a Bíblia ensina. Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Então comece a estudar. Ah, mas eu tenho preguiça. Tire a preguiça de lado, porque eu tenho certeza que você não tem preguiça de mexer no TikTok e as coisinhas por aí afim todos os santos dias. Então, o que aqui está sendo ensinado é que Paulo vai pegar um outro exemplo do rei Davi e ele usa o quê? Novamente, para falar de Davi. A Bíblia, a Escritura. É assim que ele declarou. Davi declarou, ficou registrado e nós vamos pegar como base de ensino aquilo que está escrito. Não aquilo que eu achei ou deixei de achar, mas aquilo que está escrito. E é interessante, vocês vão entender isso, parece que enquanto Abraão, Paulo usou o exemplo de Abraão como um aspecto mais positivo, porque Abraão era uma boa pessoa, um bom exemplo. Com Davi aqui, em especial nessa narrativa, parece que Paulo está abordando uma parte mais obscura, negativa. E vocês vão entender por quê. Porque fala de um episódio de Davi que ele merecia muito mais castigo do que perdão. E essa declaração de Davi aqui, diante de Deus, sobre a justificação, o perdão, não está baseado em méritos, não está baseado em etnia, não está baseado na sua posição social ou no seu status social. Tenho milhões de seguidores. Diante de Deus não adianta nada. Se você não for seguidor do único que importa, não importa quantos lhe sigam, porque vocês estão indo juntos para o buraco. Então, essa declaração de Davi aqui que Paulo usa é uma declaração de quem entendeu. Não adianta eu barganhar com Deus. E também entendeu que pode ser perdoado por Deus por pior que seja. E isso ofende a gente, né? Porque a gente gosta de fazer uma lista dos pecados que Deus deveria perdoar. Olha, esses aqui eu acho que eu concordo com Deus, esses ele poderia perdoar, mas esses aqui não. E o apóstolo aqui usa isso dizendo assim, Deus pode perdoar o pior dos pecadores. E isso não é motivo de alegria? Aquele que foi perdoado sabendo que era o pior deles? E aí o verso 7 nos diz, agora o apóstolo Paulo vai não só falar o que ele declarou, mas ele vai dizer o que Davi disse. E ele diz assim, Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Então Paulo agora passa a falar da citação do Salmo 32, o salmo que Davi escreveu. E este salmo, particularmente este salmo, ele tem uma história bem peculiar. Não sei se você conhece um pouquinho da história do rei Davi, mas ele não era lá muito flor que se cheire, como todo pecador. Então todos aqueles que seguem outros homens cegamente estão fadados a errar, porque nós somos falhos, pecadores. Por isso que nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e de prática. Davi escreveu esse salmo após cometer um dos atos mais desprezíveis que você poderia avaliar. Um daqueles atos que, se estivesse nos nossos dias e fizesse um filme da vida real, ele ganharia certamente Oscar. Porque foi uma trama tão maligna e tão engenhosa, digna de um Oscar. Algo que talvez você e eu jamais perdoaríamos ao saber desse relato. Ou talvez você não fosse só não perdoar, mas você desejaria uma retribuição de vingança imediata. Porque nós não somos assim. Nós não estamos desejando a vingança diariamente. Então o contexto em que Davi escreveu esse salmo
foi de um arrependimento genuíno. Por quê? Davi havia adulterado com a mulher do seu general. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. E aí, o seu general, fiel, corajoso, não apenas foi enviado de volta para a batalha para morrer certamente, como de propósito. Então, Davi adulterou com a esposa do general e, como um bom covarde que foi, ao invés de reconhecer o arrependimento imediato, o que ele fez? Vou resolver da maneira mais fácil. Mande de volta ele para a batalha. Ah, mas é lá onde ele vai ser enviado? Está difícil a batalha. Mas é justamente por isso, para que ele não volte. Esse é o relato. Então Davi entendeu o terrível pecado que ele tinha cometido. E ele escreve, o Salmo 51 ainda fala mais a respeito disso, mas esse aqui que Paulo cita é o 32, onde Davi está buscando arrependimento genuíno e perdão diante de Deus. Ele reconhece o que ele fez. E ele busca, em primeiro lugar, pedir perdão àquele que precisa perdoar. Sempre o pecado diz respeito, em primeiro lugar, contra Deus. Sempre. Então, por mais que você tenha feito mal a alguém, sempre é a Deus que você ofende em primeiro lugar. Sabia disso? E o ato de Deus aqui que Davi fala nesse verso, de justificar, também não está relacionado a quão mal você pode ser. Doido isso, né? No caso da bondade, a gente até aceita, né? Ah, o cara era bem bondoso e tal. Mas quando você pensa nessa perspectiva de um pecado desse e poder ser perdoado, é exatamente isso que a Bíblia ensina. Deus pode perdoar o pior dos pecadores. Davi está falando de si mesmo aqui nesse texto. E você entende que agora ele falar de si mesmo, que ele foi perdoado por Deus sem merecimento, porque ele não merecia o perdão, você entende de onde vem a ideia dele de falar bem-aventurado. Quando você reconhece que você não merece nada a não ser castigo, e você não recebe o castigo, mas graça, você é feliz. Você pode entender isso. Você percebe que na perspectiva de Davi, pecados perdoados é o que mais importa nessa vida? Essa é a perspectiva. E você percebe que Davi fala aqui no verso 8, que essa perspectiva de ser perdoado por Deus, por meio da fé em Cristo, tem um efeito eterno. Você não perde mais. É isso que ele diz ali no finalzinho, jamais atribuir pecados. Da mesma forma que a justiça é creditada por causa de Cristo, você não tem mais os seus pecados creditados como condenação. Ah, mas então posso viver do jeito que eu quiser? Claro que não é isso que o texto está ensinando. O texto apenas está levando nós a entender que a nossa posição diante de Deus é de condenação. E por causa da fé em Jesus, você não recebe o que você merecia, mas você pode ser perdoado. Então, Davi entendeu isso, que não tem mais como perder esse estado diante de Deus. Isso é motivo de alegria. Você já pensou que a sua salvação, a justificação diante de Deus, ela tem um efeito passado, no momento em que você crê, ela vale para o presente e ela também dura até o futuro? Então agora parece, pensando nesse texto de Davi, que faz sentido por que a gente consegue passar pelo sofrimento. Faz sentido por que a gente consegue passar pelas tribulações. Faz sentido entender que as dificuldades do tempo presente não são nada comparado com a glória que está vindo. Por quê? Porque Davi entendeu que o pior problema dele foi resolvido. Que é qual? A inimizade contra um Deus santo. Esse é o seu pior problema. Ah, mas eu sofro. Claro que você sofre, eu também. E eu tenho certeza que tem momentos em que parece que tudo está escuro. Que a gente olha para fora e não vê o sol. Mas o ponto é, tudo isso
vai terminar um dia. Se não agora, na eternidade. E aqueles que estão em Cristo Jesus podem confiar tranquilos. O sofrimento não é eterno. Ele tem tempo e hora para acabar. Em Jesus, nós temos o perdão de Deus. Mas eu não valorizo muito isso. Talvez seja porque você nunca entendeu quem Deus é e o seu estado diante dele. Eu sempre me questionei muito quando chega aquela pessoa a Jesus pedindo um milagre, um aleijado, e ele diz assim: me cura! E aí Jesus diz: teus pecados estão perdoados. E quando eu li a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez e a 10ª vez, eu dizia assim: mas eu queria a cura, não perdão dos pecados. Aí lá pela 11ª, segunda, terceira eu entendi, eu disse: nossa, como eu pensei apenas de maneira terrena. Porque ter o perdão dos pecados perdoado é o que mais importa nessa vida. Só que isso só é absorvido quando você entende o valor que Deus tem. E isso não vem de sentimentalismo barato. Isso vem por meio de informação. Se você não conhecer informação, você nunca saberá a respeito. Então, aqui Paulo usando essa expressão de Davi, você vai perceber que ele usa assim: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E Paulo está utilizando aqui a mesma ideia que tinha no Antigo Testamento dos sacrifícios. A ideia é que precisava ser sacrificado um animal e o sangue apaziguava temporariamente como uma cobertura nos pecados. Então precisava ser feito dia após dia, por quê? Porque esse sangue não tinha valor eterno. Esse apaziguamento era precisado ser feito dia após dia e cada vez mais. Só que isso era uma transição para aquele que viria a ser o sacrifício perfeito. Enquanto no Antigo Testamento os cordeiros precisavam ser sacrificados constantemente, nós vemos que no Novo Testamento o descendente de Abraão veio, o Cordeiro de Deus, e morreu uma única vez, não sendo mais necessário que ele morra dia após dia. E é importante saber disso, sabe por quê? Porque é por isso que Davi diz: felizes aqueles que estão neste estado que foram cobertos pelo sangue do Cordeiro e agora não são mais condenados diante de Deus para sempre. Entendeu? É simples de entender, só é difícil de engolir. Por causa de Cristo, existe esperança para o pior dos seus problemas. Por causa de Cristo, existe perdão para o pior dos seus pecados. Por causa de Cristo, você pode confiar na promessa de uma vida eterna, que todos que estão nele herdarão. Simples assim. Então, entender isso lhe faz aí aquilo que a gente chama de cosmovisão, né? Você entende isso, mas precisa começar a fazer sentido nas atividades da sua vida. Quer ver como? No sacrifício de Cristo existe suficiência para o perdão. Você não precisa e não tem como fazer algo para contribuir. Quando você pensa que você pode contribuir, você está sendo, mesmo sem perceber, igual ao judeu que Paulo está condenando aqui, que achava que podia contribuir para a salvação. Todas as vezes que alguém diz crer em Cristo, mas quer acrescentar a sua parte, um acréscimo humano, está indo na contramão do ensino do exemplo de dois personagens como Abraão e Davi, que sabiam que a fé em Deus é suficiente e a única maneira. E talvez os métodos mais comuns aqui que ainda aconteçam nos círculos ditos cristãos são: eu preciso pagar uma promessa. Eu prometi, agora eu vou pagar essa promessa. Eu preciso fazer uma procissão de penitência. Soa comum? Isso acontece diariamente. Ou ainda, nos meios evangélicos, existe uma moda
chamada ritual de renúncia, onde a pessoa vai lá e renuncia a várias coisas que ela já fez. A minha pergunta é: em Cristo é necessário acréscimo? Não. Então, mesmo que seja sincero, essas pessoas estão equivocadas. E se elas continuarem fazendo isso, vai demonstrar que no fim Cristo não é único. Se você crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora fez sentido, né? A gente às vezes fala, o Cristo é meu único e suficiente Salvador. É único porque não existe outro meio. É suficiente porque Cristo basta. Não existe mais nada que você possa contribuir para isso. Só que deixa eu lhe chamar a atenção que o crer em Cristo não é assim uma coisa de ignorante. O crer em Cristo passa pelo estágio de entender seu estado. Você precisa entender por meio do que foi ensinado na Bíblia que você é pecador. E que você não tem o que apresentar diante de Deus para receber méritos. Você não tem. Você precisa entender que você diante de Deus está condenado sem Cristo. Então, a partir disso, percorre-se o caminho chamado arrependimento, a porta do reino. Sem arrependimento, não há salvação. E esse arrependimento, ele é ligado à fé. São os dois lados de uma mesma moeda. Sabe quando você vai comprar uma moeda de R$1 alguma coisa? Você chega lá e o cara não fala, me mostra qual o lado da moeda. Não, os dois lados fazem parte da mesma moeda. A fé e o arrependimento são os dois lados da mesma moeda. Que é o quê? Você saber que existe justiça em outro. Que a confiança, a fé que você precisa ter é em Jesus. Naquilo que Ele fez na cruz do Calvário para o seu perdão diante de Deus. Entendeu? Esse é o ponto. Deus justifica somente pela fé. Deus não deve nada a ninguém. E Deus pode perdoar o pior dos pecadores. Agora, junto a isso, você vai ter o lema da Reforma Protestante. Somente pela graça, sem mérito nenhum. Somente pela fé, não existe outro meio. Somente por Cristo, Ele é o único. Somente pela Bíblia, é aqui que você encontra as informações. Somente para a glória de Deus. É assim que a Bíblia ensina. Que Deus ajude cada um de nós, se ainda tínhamos dúvida a respeito disso, como Deus salva, como Deus justifica. E que Deus nos ajude a lembrar que não existe ninguém que não possa ser salvo. Não classifique na sua mente, esse merece ou esse não merece, pois não cabe a você a salvação. A salvação é somente de Deus. Como aquele cara do lado do caixa eletrônica no banco das boas obras, seja só o guia para falar que as boas obras nunca salvarão. Nunca queira adulterar a mensagem, por mais dura e humilhante que ela seja. Por mais descaso e escárnio que você vá receber. Porque essa palavra aqui, ela é simples de ser entendida. Mas por causa do orgulho do nosso coração, ela é difícil de ser engolida. E quando você falar que alguém precisa ser salvo dos seus próprios pecados, espere sempre a resposta negativa. Mas faça isso sabendo que Deus é capaz de salvar o pior dos pecadores. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos porque aprendemos por meio do texto do apóstolo Paulo, da carta aos Romanos, que o Senhor justifica pessoas por meio da fé em Ti, por meio da fé no Teu Filho, que veio para salvar pecadores. Nos ajuda também a lembrar que o Senhor não nos deve nada, que o Senhor nunca nos deveu nada, que nós somos Teus devedores. E também nos lembra, nos dando tanto aquecimento no nosso coração a respeito que nós somos perdoados dos nossos pecados, como um olhar compassivo
para as outras pessoas que ainda estão perdidas. E nos dá coragem e sabedoria para poder proclamar o teu evangelho em todas as nações. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.